Oi, eu sou o sobrevivente, e do lado da esquerda ou centro-esquerda, como muitos dizem, só existe um único nome relevante para essas eleições, o nome do Lula. Já do lado da direita, as coisas são diferentes. Existem vários nomes, como Flávio Bolsonaro, o Renan Santos, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, o Aldo Rebelo e até mesmo o Cabo Daciolo. Isso faz com que a direita, muitas vezes, acabe jogando contra a própria direita, enquanto o Lula não tem concorrência da esquerda contra ele ou não tem concorrência relevante da esquerda contra ele. Desse lado da direita, o Flávio Bolsonaro é quem tem mais chances de vencer o Lula num eventual segundo turno. Eles estão tecnicamente empatados nas pesquisas, como diz essa reportagem do Poder 360. Até aí, bom, tudo bem, né? Mais uma eleição polarizada igual foi a do Lula com o Jair Messias. A diferença de votos foi muito pequena. Mas existe algo que pode reduzir ainda mais as chances do Flávio Bolsonaro e fazer o Lula ganhar mais uma vez. O que, sobrevivente? E aí que tá, não é o que, mas quem? A gente tá falando da Michelle Bolsonaro. A Michelle Bolsonaro recentemente gravou nas redes sociais um vídeo de quase 30 minutos, dizendo como Flávio a desrespeitou, a humilhou, foi grosseiro com ela, tudo isso numa ligação por telefone. Voltando ao Flávio, telefonei pra ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas sinceramente, pra falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro. Instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação. Ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi e desde esse dia ele não me procurou mais. Eu também não procurei, porque estou respeitando o que ele falou e é só isso. Essa treta toda acabou manchando a imagem do Flávio, algo que pode custar alguns votos, já que a Michelle é influente entre mulheres e evangélicos. E manchando a imagem do Flávio Bolsonaro, quem é que lucra com isso? Bom, o próprio Lula. A esquerda comemorou muito esse vídeo dela. Michelle Bolsonaro acaba de expor num vídeo de 27 minutos que Flávio Bolsonaro a atacou, maltratou, humilhou e excluiu como presidenta do PL Mulher. Nessa disputa, eu torço pela briga. A direita tá crucificando a Michelle. Oh meu Deus, o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora preso, escolheu seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, para ser o candidato do partido contra Lula na eleição de outubro. Pesquisas mostram um confronto razoavelmente apertado. Mas agora, a esposa do Bolsonaro, madrasta de Flávio, está denunciando Flávio por ser desrespeitoso e humilhante com ela em uma ligação, dizendo para ela ficar fora das decisões políticas porque ela não sabe de nada. Imagine tentar concorrer à presidência e ter sua madrasta saindo por aí, condenando você publicamente por falar grosseiramente com ela. Esperar o quê de uma madrasta que beija o carrasco do seu pai? E essa foto aqui não é montagem, essa foto aqui é real, a gente vai conversar sobre ela. Daqui a Michelle, o Alexandre de Moraes e a Viviane Bassi de Moraes, esposa do Alexandre de Moraes. Rancorosa, amargurada. Isso que vi nesse vídeo não perdoou ninguém. Quem perdoa deixa tudo no passado e não fica ressentindo assim, igual a Michelle está. A mulher sábia edifica sua casa, a tola destrói. É isso que Michelle está fazendo. Acha que com esse vídeo de rancor e ódio vai amolecer o coração do irmão em Cristo dela. Você quer mais uma referência ao Alexandre de Moraes? A gente ainda vai conversar sobre isso. Meu voto é Flávio Bolsonaro. A Santa Rona odeia os enteados, enquanto reza pelo algoz do próprio marido. É um ser dos mais desprezíveis que está nas fileiras da direita. E aqui uma reportagem, o dia em que Michelle Bolsonaro pediu que o PL orasse por Alexandre de Moraes e o perdoasse. Michelle Bolsonaro, você é uma canalha. Uma sequência de xingamentos aqui. Você ataca o Flávio Bolsonaro por ter inveja dele e não aceita que o Jair confie mais nele do que em você. Que os cristãos e a direita acordem enquanto há tempo com essa Jezabel. Hoje a Michelle Bolsonaro decretou a prisão perpétua do marido. Nunca mais ele será livre. Nunca mais será vingado o que fizeram com ele os presos do 8 de janeiro. Sinceramente, já acho que ela deseja que ele morra humilhado por Moraes. Eu desisto. E tem quem esteja achando que isso é uma espécie de cortina de fumaça. Não caiam nessa.
Isso tem uma estratégia. Ela não fez isso sem a anuência do marido e dos filhos dele. Anota. Parece mais marketing vitimista. 7 meses depois do fato, novembro de 2025, dia em que o marido estava em prisão domiciliar por problemas de saúde, passou mal à noite com os tais soluços e refluxo, e ela estava em um palanque político no Ceará, e ele só foi levado para o hospital dia seguinte. Olha, isso aí pra mim é cortina de fumaça. Eu fico tão desconfiado. Porém, não é a primeira vez que a Michelle é acusada de atrapalhar a família Bolsonaro. Bora trocar uma ideia sobre isso e revisitar cada um desses casos? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente para me ajudar com o engajamento desse conteúdo. E se você comentar um oi sobrevivente, eu vou curtir o seu comentário em até 24 horas. Pode fazer o teste. Sobrevivente, mas por que o Flávio Bolsonaro foi grosseiro com a Michelle? É isso que eu não entendi. Quando é que foi isso? Foi ano passado? Eu não entendi muito não, cara. Ela só achou ruim que o cara foi grosseiro com ela pelo telefone? Vamos lá, pra entender isso, a gente tem que entender primeiro uma treta interna que estava acontecendo na família Bolsonaro. Essa história começa no Ceará, ainda em dezembro de 2025, dezembro do ano passado. O PL do Estado, o PL é o partido do Bolsonaro, né? Liderado pelo André Fernandes, vinha articulando apoio ao Ciro Gomes pro governo cearense. O Ciro Gomes, você sabe quem é, né? Aquele cara que já competiu várias vezes à presidência e nunca venceu. A ideia era muito simples, era juntar o PL, o partido do Flávio, com o Ciro Gomes para enfraquecer o PT no Ceará. É aquela estratégia de apertar a mão do inimigo para combater um inimigo ainda pior, que no caso é o Lula. A Michelle foi totalmente contra essa ideia, porque o Ciro Gomes tem um histórico imenso de críticas ao Bolsonaro e à família Bolsonaro, inclusive chamando ele de bandido. Cara, o Flávio Bolsonaro entrou de boca na roubalheira. Quem ensinou a ele, desde pequenininho, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro roubava tudo. Ladrão? Ladrão. Eu fui colega dele, cara. A minha mulher não gosta que eu fale, mas assim, eu fui deputado na mesma época que ele era deputado. Eu desafio as pessoas, assim, eu não quero esculhambar ninguém. Nós estamos conversando. Mas repare, se você faz um discurso moralista, eu sou a chibata moral, eu sou o único sério, todo mundo é pilantra, você não pode ter rabo de palha, concorda? Sim, concordo. Então veja, eu vou afirmar aqui categoricamente, o Bolsonaro, na época que eu era deputado, roubava o dinheiro da gasolina do gabinete. Como? Pegava aqui na Barra, recibo falso, dava 10% para o dono do posto de gasolina e pegava 90% do valor da nota que estava no bolso. Compara assim, deputado Ciro Gomes, gasto de gasolina, está tudo lá os documentos, não tem como ele apagar. Meu gabinete, um mês, R$600 de gasolina, Bolsonaro 10 mil. Na época, 600 já é uma grana, na época. 10 mil, imagina. E aí eu abasteci em Brasília, onde a gente trabalha, o Bolsonaro abastecia na Barra. Quanto? 2.800 litros. Cabe quantos tanques de gasolina? Não era um bar. Por conta dessas e outras alegações do Ciro, a Michelle foi totalmente contra o PL se aliar a ele. Naquele momento também, a Michelle foi a um evento ligado à pré-candidatura do Eduardo Girão ao governo do Ceará e ela também criticou a aproximação com o Ciro. Ela disse que não fazia sentido o bolsonarismo apoiar alguém que sempre tratou o Bolsonaro como inimigo. A Folha registrou que ela desautorizou as negociações e constrangeu os líderes bolsonaristas locais. Depois disso veio a reação dos filhos do Bolsonaro. O Flávio, o Eduardo, o Carlos e o Jair Renan criticaram a Michelle nas redes sociais e defenderam o André Fernandes. A Michelle interpretou essas críticas como algo coordenado, como se os enteados, ou seja, os filhos do Bolsonaro, tivessem combinado uma resposta conjunta contra ela. Aí entra a famigerada ligação. Segundo a versão da Michelle, ela tentou ligar para o Flávio algumas vezes, só que ele não atendeu. Horas depois, ele retornou a ligação e ela diz que nessa ligação, o Flávio foi ríspido, a desrespeitou e disse que seria melhor ela ficar fora das decisões do partido, porque ela havia, entre aspas, chegado ontem e não entendia nada de política. O ponto central da grosseria, então, parece ter sido esse. O Flávio e parte do PL estavam operando com uma lógica eleitoral, juntando Ciro e Flávio. Como a gente pode ver nesse cartaz aí, Ciro e Flávio unidos pelo Ceará. É mais uma vez apertar a mão do inimigo para derrotar o chefão final. A Michelle estava mais olhando pela lógica da lealdade ao marido dela e à família Bolsonaro. Para o Flávio, a aliança com Ciro poderia ser útil contra o PT, seria um mal necessário para conseguir mais poder. Para Michelle, era uma traição simbólica ao próprio Bolsonaro e ao próprio bolsonarismo. Depois dessa ligação, a Michelle disse que se recolheu. Ela disse que entendeu que o Flávio não queria o apoio dela ou que considerava esse apoio insignificante. Também disse que desde aquele dia não procurou ela mais e ela também não procurou mais ele. E o problema é que tudo isso estava em segredo.
até agora. Afinal de contas, foi algo que aconteceu no final do ano passado. Recentemente, como eu já falei, a Michelle publicou 2 vídeos nas redes sociais, um deles com quase 30 minutos contando essa versão da história. Ela criticou de novo a aliança com o Ciro, disse que foi maltratada pelo Flávio e disse também que vinha sendo tratada como se fosse idiota. O Flávio nega as acusações. Ele escreveu esse tweet aqui. Sou casado há 16 anos, pai de 2 filhas maravilhosas e nunca desrespeitei, maltratei ou humilhei uma mulher na minha vida. Jamais o faria com a esposa do meu próprio pai. Tenho 45 anos de idade, 24 anos de vida pública e sou reconhecido pelo meu equilíbrio, educação e respeito com todos, até com meus adversários políticos. Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo que representa para o Brasil. Toda a nossa família está passando por um momento muito difícil e entendo a angústia da Michelle vendo meu pai todos os dias sofrendo com tamanha injustiça. Eu também sofro, mas sigo firme, viajando o Brasil carregando o manto que meu pai me deu, passando dias longe de casa, da minha esposa, das minhas filhas, sem poder orar e dar um beijo nelas antes de dormir. Sofrendo ameaças de morte e mesmo sigo focado na missão, pois acredito que é um projeto de Deus para o nosso país. Não reclamo do cansaço ou da ausência sentida pela minha família. Apenas peço a Deus sabedoria, saúde, força e coragem para fazer a sua vontade. Tenho absoluta convicção de que todos nós temos o mesmo objetivo, o melhor para o Brasil e nos livrar da esquerda. É natural que em determinados momentos, pessoas comprometidas com o mesmo propósito enxerguem caminhos diferentes para chegar ao melhor resultado. Isso acontece nas famílias, nas empresas e também na vida pública. Divergências de estratégia não significam divergências de princípios. Estou cumprindo uma missão designada por Jair Messias Bolsonaro. Todas as minhas decisões sempre são tomadas com o respaldo dele, sempre. O Brasil precisa se livrar do Lula e do PT. Precisamos ter foco nisso. Ontem, liguei para a senadora Damares Alves e pedi que organizasse uma reunião na próxima quarta-feira com lideranças femininas conservadoras para que eu pudesse aprender, ouvi-las e me ajudassem a construir o melhor plano de país para as mulheres de todo o Brasil. Ainda ontem pela manhã também escrevi a Damares. Se você achar que é o caso de convidar a Michelle também, eu tô de coração aberto. Beijos. Hoje, quarta pela manhã, eu mesmo fiz questão de ligar para Michelle e convidá-la. Fiz mais um gesto não correspondido. Não atendeu. Deixei mensagem, também não retornou. Para minha surpresa, na tarde de hoje ela publicou o vídeo. A reunião na próxima quarta-feira está mantida, para tratar justamente das soluções que proporemos para milhões de mulheres brasileiras que acordam cedo, trabalham, cuidam dos filhos e das famílias. De coração aberto, fiz o convite a Michelle, justamente porque acredito que o diálogo, o respeito e a união sempre serão o melhor caminho. O convite segue de pé e o coração segue aberto, pois temos um Brasil para tirar das mãos do PT. O Brasil precisa de maturidade, serenidade e unidade. Vamos concentrar nossas energias naquilo que realmente importa, construir um futuro melhor para todos os brasileiros. A análise política mais comentada sobre todo esse caso tem sido disso ser uma briga pelos espólios do bolsonarismo, ou seja, uma briga pelo que restou do bolsonarismo, uma vez que o Bolsonaro está preso e incomunicável com a mídia. A maior crítica da direita sobre isso é ela ressuscitar uma treta do ano passado, logo agora, em corrida presidencial, como se fosse feito propositalmente para prejudicar o Flávio, coisa que ajuda atualmente o Lula. Sobrevivente, mas foi só isso que aconteceu mesmo, cara. Foi uma treta familiar que os caras trouxeram pra mídia inteira divulgar. E recentemente sim, mas no passado ela teve outras tretas com os filhos do Bolsonaro também. O caso mais antigo e mais sério é com Carlos Bolsonaro. A relação dos dois é sempre cheia de problemas. Os dois praticamente se odeiam e não suportam a presença um do outro. Em 2022, depois da derrota do Bolsonaro pro Lula, o Carlos deixou de seguir Michelle nas redes sociais. A Michelle reagiu deixando de seguir o próprio Jair Messias Bolsonaro. Isso na época gerou uma certa fofoca de que eles estavam se separando. Parada de divórcio e tal. Ainda no fim do governo Bolsonaro, a Michelle teria sido acusada de afastar Jair dos filhos e de limitar o acesso deles ao Palácio da Alvorada. Também foi noticiado que na reta final do segundo turno de 2022, o Carlos participava de uma reunião com Jair Bolsonaro e outras pessoas. E isso é normal, né, cara? Período final de campanha. Mas aí a Michelle mandou o Eduardo sair de lá. O Carlos teria deixado o local completamente pé da vida, mostrando que o problema entre eles aparentemente não era só online. Em 2024, teve outro atrito público entre Michelle e Carlos. O Carlos comentou essa foto do Nicolas Ferreira. Ele disse o seguinte: legal o cara fazer isso com sua filha, se referindo ao Nicolas, e com a minha não. De qualquer forma, parabéns sempre, grande Nicolas. Uma indireta ao pai, que por algum motivo não se aproxima da filha do Carlos. Depois disso tudo,
a Michelle escreveu uma mensagem pedindo que Deus livrasse a criança de inveja e de maldade. E isso soou como uma indireta ao Carlos, dizendo que ele estava com maldade ou com inveja da criança. Em março de 2025, a Michelle falou abertamente sobre o Carlos numa entrevista. Ela disse que já o perdoou, mas que não é obrigada a conviver com ele. Também disse que prefere se afastar dele. O Bolsonaro também confirmou que Carlos não fala com a Michelle e disse que existe um problema antigo entre os dois. Com Flávio Bolsonaro, o conflito parece mais ligado à disputa política e não algo pessoal como parece com Carlos. Em 2023, a Michelle virou presidente nacional do PL Mulher. Segundo pessoas próximas da família, essa intromissão dela no PL e a amizade dela com Valdemar da Costa Neto, o chefe do partido, incomodou o Flávio, porque ele se sentia apagado com a presença dela nos eventos. Até hoje eu imagino que ela tenha muito mais carisma do que ele, ou seria o contrário. Num jantar com o chefe do partido, com Valdemar da Costa Neto, o Flávio deixou o local assim que ele viu a Michelle. Nessa época estava rolando um boato dela ser candidata a presidente pelo PL, e aí o Flávio estava meio ressentido com isso. Com o Jair Renan, o atrito foi diferente. Em 2022, a Michelle criticou candidatos que usavam o sobrenome Bolsonaro nas eleições, chamando esse tipo de postura de alpinismo. A crítica foi vista como uma indireta à mãe do Jair Renan, a Ana Cristina Vale, que disputava a eleição usando o nome Cristina Bolsonaro. O Jair Renan rebateu a Michelle e defendeu a mãe, dizendo que ela teve uma relação longa com o Jair Messias e teria direito de usar o sobrenome Bolsonaro. Sobrevivente teve também, cara, fiquei sabendo de alguns momentos que ela parecia gostar do Alexandre de Moraes, né? E teve sim, mas assim, não é bem gostar do Alexandre de Moraes. Ela já falou várias e várias vezes criticando ele também. Mas algumas posturas dela com o Alexandre de Moraes incomodam muito a família Bolsonaro. Em maio desse ano, na posse do Cássio Nunes Marques como presidente do TSE, a Michelle compareceu ao evento e ficou sentada perto da Viviane Barsi de Moraes. Só tinha uma pessoa de distância aqui. Tá aqui a Michelle e a Viviane aqui. E a Viviane Barsi de Moraes é a esposa do Alexandre de Moraes. No mesmo evento, segundo a CNN, a Michelle também cumprimentou e trocou algumas palavras rapidamente com o ministro e com a mulher dele. Alguns até levaram a história para um lado mais romântico, fazendo piadinha disso, de um beijinho no rosto entre eles dois. O episódio mais chamativo veio no dia 19 de maio de 2026, durante um evento em Brasília. A Michelle chamou o Alexandre de Moraes de nosso ministro e nosso irmão em Cristo. Ela também profetizou uma possível conversão dele e disse que era para perdoar o cara, dizendo que Deus transformou Saulo em Paulo e poderia transformar também o Alexandre de Moraes. Ela falou isso ao comentar que o Moraes havia liberado a visita de um cabeleireiro para cuidar da aparência do Bolsonaro na prisão domiciliar. Foi uma espécie de agradecimento, talvez. Só que isso aqui soou como se ela estivesse inflando o ego do ministro, como se ela estivesse indiretamente elogiando ele. Todos esses casos fazem a Michelle soar como uma traidora para a direita, ou para alguns da direita. Estar perto demais e elogiando o homem que prendeu seu marido não parece uma atitude honrada para algumas pessoas. Já outros defendem que essa é uma estratégia política muito inteligente da parte dela. É o famoso manter seus amigos próximos e seus inimigos mais próximos ainda. Sobrevivente, mas por que ela gravou esse vídeo mais recente falando mal do Flávio? Assim, com certeza isso vai melhorar a chance do Lula vencer, porque vai dificultar mais os votos para a direita, vai espalhar mais os votos para a direita, o Flávio vai perder força, o Lula fica mais forte. Por que ela fez isso logo agora, cara? Resolver essa treta internamente, né? Por conta disso, cara, tem algumas pessoas teorizando que ela foi chantageada a fazer essa coisa, a gravar esse vídeo, porque o Bolsonaro tá muito ferrado na justiça. O Bolsonaro recebeu prisão domiciliar temporária por 90 dias, começou a cumprir em casa em 27 de março desse ano e o prazo termina em 25 de junho. É bem possível que na publicação desse vídeo essa data já tenha passado e o Alexandre de Moraes já tenha definido alguma coisa. Aí entra o vídeo da Michelle. Ela publicou os vídeos contra o Flávio em 24 de junho de 2026, justamente na véspera do fim do prazo da domiciliar. E esse timing é bem curioso, né? Algumas pessoas estão teorizando que ela tá fazendo isso para se afastar do Flávio e com isso afastar também o marido dela, afastar o Jair Messias. Como se ela indicasse ao Alexandre de Moraes que eles vão ficar quietinhos e não vão se meter mais em política. Ou não vão se meter tanto mais na política. Outra teoria é que ela está se mostrando fragilizada para que isso mude a visão pública sobre o Alexandre de Moraes e o processo com o marido dela. Por exemplo, se ele tirar o Bolsonaro da prisão domiciliar, as pessoas podem começar a pensar: nossa,
Olha só a mulher sendo maltratada pela família inteira e o Alexandre de Moraes ainda tira o marido de perto dela. A versão mais conspiratória vai muito além. Essa versão diz que a Michelle poderia estar sendo chantageada mesmo. Seria algo do tipo, se você não se afastar do Flávio, se continuar apoiando a família Bolsonaro nas eleições, ele perde a domiciliar. Como se o Alexandre de Moraes estivesse supostamente chantageando ela para aumentar a força da esquerda ou algo do tipo. Sem falar que o Bolsonaro portava uma arma em casa, algo descoberto bem recente também, o que pode fazer ele perder a prisão domiciliar e voltar para Papudinha. Ele até disse que mantinha isso porque tinha 3 mulheres em casa, como se fosse protegê-las ou algo do tipo. No final das contas, a família está envolvido ainda em muita treta interna e externa, e muitos dizem que a Michelle está fazendo a família ruir de uma vez. Outros defendem que ela é a única que realmente está do lado do Bolsonaro. Ainda é cedo para saber se o vídeo dela tirou votos do Flávio, ainda não foram feitas novas pesquisas depois disso, mas alguns analistas dizem que o impacto pode ser significativo, principalmente entre eleitores da direita e principalmente entre evangélicos. Já teve até algumas supostas mudanças de voto, dizendo que o Flávio perdeu o voto agora do Lula, ou que a pessoa da direita, mas também vota no Lula. Qual é a sua visão sobre tudo isso? Seria impossível trazer esse vídeo até você sem a ajuda do pessoal que paga o meu salário. Eu quero agradecer ao Cauê Abruzio, ao Adriano, ao Woodson, ao Matheus, ao Guilherme, ao DJ Pooper, ao Iandro Borges, ao Demis, ao Guilherme Ustek, ao Ghostnet, ao Capivarilson Motorista, aos Guerreiros Z, ao M. Samuel, ao Willow, ao Grow Pulga, ao Alguém, ao Cauê, ao Guilherme Rodrigues, ao Daniel Roberto, ao Riquelme Klein, ao Senhor Mistério, ao Jason Torran, ao Barche, ao Pedro Henrique Marques de Oliveira, ao Danilo Fiesse, ao Antônio Lúcio, ao Willow S, ao Ecstasy, ao Dr. Herbert, ao Jonathan, ao Caio Duque, ao Luke Filrex, ao Ismael Neves, ao Matheus Flores, ao Grove Lake, ao Anônimo, ao Luca Nonino, ao Glaubert Ismael, ao DWLTZ, a Tossen, ao Jean, ao Robson Cedras, ao Topzera, ao Anderson Olindo, ao Rafael Gonzaga, ao Polo, ao Zanatas, ao Eduardo, ao M. Chris, aqui e a cada um dos membros desse canal, membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord para maiores de 16 anos, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos diferentes, você vê qual é o mais indicado para você, tem as informações aqui embaixo, e por favor, não comprometa sua renda, não se endivide, mas seria uma honra ter você como membro do canal. Muito obrigado por tudo, um beijo para você, até o próximo conteúdo, até a próxima análise política. Valeu!